Meus queridos alunos do primeiro A, do primeiro B. Eu estou aqui nessa bolinha fantástica, um pouco escuro e tal, para fazer uma síntese das últimas aulas que vocês tiveram sobre a Roma Antiga, né? Para ajudar vocês a entender melhor e tudo, tirar aquele monte de informação e trazer o essencial para vocês. Tudo bem? Vamos lá então. Roma Antiga, né, gente? Para começo de conversa, Roma, depois do Egito, talvez tenha sido até mais que o Egito, né? Foi a maior civilização que existiu na antiguidade, né? Justamente por conta das suas conquistas, da expansão que teve, né? Chegou um momento em que Roma, por exemplo, dominava praticamente toda a Europa, boa parte da África, todo o Oriente Médio, né? Haja vista que a própria Judéia, né, na época de Jesus Cristo, era dominada pelos romanos. Então, Roma foi uma civilização muito importante, talvez uma das mais importantes da antiguidade, ou a mais importante, tudo bem? E a história de Roma, ela é cheia de coisas, né? Então, não dá para a gente falar da história de Roma, da fundação de Roma, por exemplo, sem falar das lendas, né? Então, conta-se, por exemplo, que é, havia dois gêmeos, Rômulo e Remo, né? Que era o herdeiro de Enéas. Enéas foi um grande guerreiro, um grande herói troiano, grego, e Rômulo e Remo seriam reis e tal, mas aí foram motivo de inveja e tal, e jogados no rio Tibre por um cara que queria usurpar o poder e tal, e depois acabaram não morrendo, óbvio, até porque as lendas são fantásticas, né? Depois foram recolhidos e criados por uma loba que os amamentou até uma certa idade, e depois um camponês ali na Península Itálica, tá, gente? Na região da Itália, que fica bem no sul da Europa. Olhar no mapazinho lá vai ver a Itália, que tem o formatinho de uma bota, bem naquela região ali. É, e aí, depois de um tempo, criados pela loba, amamentados, um camponês os criou, né? É, mas aí, Rômulo e Remo, os dois irmãos, acabaram se desentendendo e Rômulo acabou matando Remo e se tornando o primeiro rei romano. Ok, isso é uma lenda, né, gente? Mas vamos à realidade, né? Porque, na verdade, a realidade é assim: como todas as outras civilizações, começa aos pouquinhos, quando povos se unem, né? Então, ali na Península Itálica, ali na região que hoje é a Itália, chegaram ali grupos que viviam do pastoreio, viviam da criação de ovelhas e tal, que eram os latinos e os sabinos, né? E ali se estabeleceram e foram se unindo, mas depois chegou um povo mais forte e tal, que eram os etruscos, né? Que acabaram dominando esses dois povos e fundindo-se com eles também, né? E aí, logicamente, aquele mais forte, Estruco, vai ser o primeiro rei de Roma. Então, Roma nasce como uma monarquia, viu, gente? Presta bem atenção. Roma nasce como uma monarquia e vai ter um rei, o Estruco, né? Um poderoso rei Estruco que cuidava de fazer as leis, julgar as leis e aplicar as leis. E, no entanto, isso é muito importante entender. Durante toda a história de Roma, houve um senado. Inclusive, nessa primeira fase, onde Roma é monarquia, havia um senado, né? O senado é uma casa de leis, né, gente? É uma casa de leis. E os senadores, que eram escolhidos pelos reis, eles ali meio que assessoravam, ajudavam na construção das leis, na revisão das leis, tudo bem? Então, no começo era isso, um rei mandando, ele era o poder total, vivendo ali muito da agricultura ainda. Roma ainda era muito pequena, vai se expandindo, mas é muito pequena ainda. E aí cria-se a primeira divisão social que a gente fala em Roma, né? Como se a gente falasse hoje, como é que o Brasil está dividido socialmente? Aí você vai lá, classe alta, classe baixa, classe média, né? Ou o contrário, classe alta, classe média, classe baixa. E a divisão social de Roma, por toda Roma foi assim.
Durante todo o período da civilização romana foi assim. Mas começa lá então a divisão romana. Em primeiro lugar estavam os patrícios. Quem eram os patrícios, né? Não sei se vocês lembram lá da aula do Centimílios. Eram os grandes proprietários de terra, né? Aqueles que participavam do Senado, digamos os ricos. Eram os ricos, grandes proprietários de terra. Que tinham ligações com o rei e tal, e participavam do Senado, né, da confecção das leis, etc. Né? Vocês já devem ter ouvido hoje, por exemplo, a expressão patricinha. Né? Quando a gente fala patricinha, se refere a uma pessoa rica, vem desse período, dos patrícios. Né? E aí você tinha ali os plebeus. Quem eram os plebeus? Os plebeus não eram escravos, obviamente. Né? Os plebeus eram trabalhadores, eram pequenos proprietários, digamos assim que era classe pobre, mas não era escravo e também não eram tão explorados assim. O problema é que eles não podiam participar do Senado. E depois tinha os clientes. Os clientes eram aqueles ali que viviam meio que à sombra dos patrícios e os plebeus, fazendo uma coisa para um ou para o outro, meio que ficava ali uma classe intermediária, também não eram escravos, mas ficavam devendo tanto obediência a um quanto o outro e tal, realizando atividades tanto para um quanto o outro. Mas o mais importante é entender que os patrícios eram os grandes ricos, os grandes proprietários que tinham a obtenção do poder político a partir do Senado, e os plebeus eram pequenos proprietários, eram trabalhadores livres, pobres e que não tinham o poder político, ou seja, não participavam do Senado. Mas isso, aos poucos, vai mudando, porque o rei ele acaba se aproximando dos plebeus. E essa aproximação dos reis, nessa primeira fase de Roma, da monarquia romana, a aproximação deles com os plebeus causa um estranhamento nos patrícios que derrubam a monarquia e institui a chamada República Romana. Então Roma, olha lá, ó, começa como uma monarquia, com um rei, tem um senado, mas o senado tem os poderes limitados, ele obedece o rei. Tem lá os patrícios, os ricos, os plebeus, os menos ricos, os clientes e tal. No momento em que o rei se aproxima dos plebeus, lá na monarquia, os patrícios falam assim, pô, não é por aí, e aí, através de um golpe, derrubam a monarquia, estou falando de uma forma bem resumida, tá, gente? E instauram a chamada República Romana. A República Romana, gente, como eu disse para vocês no começo, o Senado sempre foi presente em todos os momentos da história de Roma. E a República, ela na verdade, ela é uma afirmação do Senado, né? E os patrícios voltam a ter o poder. E ali eles fazem as leis, eles executam as leis, tudo bem? Então Roma sempre teve essa coisa do direito, do dever do cidadão romano, sabe? Roma, existe até a questão do direito romano. Roma inspira muito leis atuais, inclusive, né? Porque Roma sempre foi, mesmo quando era governada por um rei e depois por um imperador, que a gente vai ver, ela sempre teve o Senado ali. Sempre teve os senadores, né? Vocês sabem que o Senado é um lugar, uma casa de legislação, tudo bem? Na República Romana, portanto, você tem a afirmação do Senado, né? É quando os patrícios voltam a ter todo aquele poder e aí os plebeus ficam meio de lado por enquanto, mas só por um momento. Porque o período da chamada República Romana também é o período que ocorre as grandes revoltas da plebe, né, dos plebeus. E aí eles vão ter muitas conquistas. Como voltar a ter participação política, e eles têm o direito deles de participar das questões políticas em Roma, elas se igualam aos patrícios nesse momento da República Romana. Tá? Porque se revoltaram, houveram movimentos, guerras, etc., e eles voltam
ou pela primeira vez, começam a ter o mesmo poder que os patrícios tinham do ponto de vista político, inclusive participando do Senado, etc. Tá? Esse é o momento que os generais, porque você tem o Senado que faz as leis, mas, professor, quem cuida lá? Tem os generais, o exército, que cuidam da segurança de Roma, né? Eu não vou ficar falando isso de novo, porque já foi falado muito lá na aula do Centro de Mídias, né? Foi também na República Romana, na época que Roma era república, o Senado era muito forte, foi o período em que Roma mais expandiu domínios. Roma tinha um exército muito forte, grandes militares, grandes generais. Portanto, Roma domina praticamente toda a Europa, toda o Oriente Médio, boa parte da África. Olha isso, né? Até o Marrocos, por exemplo, de Marrocos, por exemplo. Foi o período de mais expansão, com certeza. Mas quanto mais você domina, gente, essa reflexão que eu quero fazer para vocês, quanto mais você amplia territórios, mais difícil fica governar, né? Como é que você vai... Você está lá em Roma, vai. Está lá em Roma, mas você está dominando lá a Judéia, que fica lá no Oriente Médio. O cara que está lá, não é como é hoje, que você pega um avião, manda um e-mail e tal, é muito difícil isso. Né? Então Roma começa a sofrer consequências desse tamanho que ela se tornou. Entendem? Era muito difícil se manter dessa forma, né? E Roma também era uma sociedade escravista, né? Como vocês sabem, na antiguidade, não só em Roma, como em todas as civilizações antigas, havia escravos. E escravos havia de duas formas, né? Em Roma também era assim. O cara que era escravo porque ele foi dominado e depois virou escravo, ou então o cara que devia e virava escravo do outro porque não tinha como pagar. Escravidão por dívida, vocês já sabem disso. E um dos motivos, talvez o principal motivo que faz com que a República Romana entre em decadência, ainda que você tivesse os generais, ali, o tal do triunvirato que tomava conta, foi a chamada crise dos escravos, né? Crise dos escravos, não, a crise gerada a partir das revoltas escravistas. Teve muitas revoltas escravistas e a principal dela, tem até um filme sobre isso, é a revolta de Espartaco. Espartacus, olha aí para vocês verem. Esse escravo, ele liderou um grupo muito forte de escravos e que ameaçou seriamente a República Romana e que foi fator primordial para que então à época, o militar Otávio se proclamasse imperador de Roma, que depois virou Augusto, né? Otávio Augusto. E aí Roma então entra na sua terceira fase, que é a fase do Império Romano, né? Tem muita gente que fala assim, quando vai falar de Roma, fala Império Romano. Não, Roma tem 3 fases, né? Roma começa lá como monarquia, depois uma república, e aí, curiosamente, quando Otávio Augusto se proclama imperador de Roma, dizendo assim, não, eu dou jeito nesses escravos e tudo, tenho um exército forte, etc., que é a fase que Roma vai entrar em decadência, tá? O Império Romano, então, o imperador Otávio Augusto é o primeiro imperador, e a primeira coisa que o imperador faz é mandar construir ou reformar, já havia, né, o Coliseu Romano. Vocês sabem o que é o Coliseu, né? É quase que um estádio de futebol onde havia ali os jogos de guerra, né? E naquele momento a população romana passava por um período muito difícil, muita gente passando fome e tal. Ele institui a chamada política do pão e circo. Vocês devem ter ouvido falar. O que é a política do pão e circo, professor? Primeiro o pão, né, gente? Distribuir trigo para essa gente. Distribuir trigo para fazer farinha, para fazer pão. Sabe assim? Tipo, você dá a cesta básica. Estão lembrando de alguma política por aí que é desse jeito? Ou foi desse jeito? Ao invés de ensinar o indivíduo a pescar, dar o peixe, então vamos dar trigo para a pessoa fica feliz da vida e acha o melhor imperador do mundo. Essa é a política do pão. Dá o trigo para a pessoa vai lá, faz o pão e fica quietinha. Esse é o imperador. E o circo, gente? O circo é diversão, não é o circo conforme a gente conhece hoje, não. O circo é diversão, né? É aqueles jogos de guerra que tinha no Coliseu, tinha lá os gladiadores que também eram escravos, que lutavam até a morte, etc., que vocês sabem. Essa é a chamada política do pão e circo.
Aí eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês pensem. Existe política do pão e circo ainda hoje, ou existiu num passado mais recente, ou existiu em algum momento da história, onde você tenta ludibriar o povo, porque daí o povo vai achar que você é o melhor governo, imperador do mundo, porque você dá lá a comida para ele, que é o pão, o trigo, e você dá a diversão para ele, que era ir naqueles jogos para ver gente morrer. Talvez hoje o nosso circo seja um pouco diferente, a diversão não é para nem é para a gente morrer, mas naquele período era. Tudo bem? Então essa é a chamada política do pão e circo, muito bem sucedida, no entanto. E também o período do Império Romano marca a decadência e o final do Império, né? Que alguns chamam lá do século V, outros falam século VI depois de Cristo, né? A decadência do Império Romano, por exemplo, quando eu estava na escola, a professora ensinava assim, ó, o Império Romano foi devastado porque povos que habitavam em torno do Império ali eram chamados povos bárbaros, invadiram o Império e detonaram com o Império Romano e o Império Romano se acabou. Hoje a gente já sabe que não é assim. Ontem, para quem assistiu a aula lá no Centro de Mídias, a professora falou assim, ó, os germanos, os povos germânicos, quem eram os povos germânicos? Eram diversos povos, os visigodos, os astrogodos, que habitavam em torno do império ali. Para os romanos, esses povos, os romanos chamavam eles de bárbaros. Mas eram os romanos que chamavam eles de bárbaros. Por quê? Porque para os romanos eles eram povos incivilizados. Então os romanos eram meio metidos, tá, galera? Todo mundo que não era romano por ele era incivilizado porque não falava o latim. Não falar latim para eles significava ser incivilizados. E esses povos germanos, que eram chamados bárbaros pelos romanos, eles foram lentamente entrando dentro do império para trabalhar na agricultura e para alguns eram recrutados para virarem soldados e tal. E aos poucos esses povos germânicos eles vão tendo grande influência dentro daquele império que já estava enfraquecido, porque era muita coisa para tomar conta. O próprio exército romano já estava muito enfraquecido, havia muita corrupção política. Aí sim, já havia o Senado nessa época também, havia muita corrupção dentro do Senado, um exército enfraquecido, gente, não dá para manter um império daquele tamanho. E os germanos lentamente, que eram esses povos chamados de bárbaros, eles vão adquirindo poder dentro do império. Eles começam a trabalhar ali como agricultores, como num sistema que a gente fala de colonato, né? Colonos, e também adentram dentro do império, adentram no exército, e depois vem os hunos. Esses sim, eram povos extremamente violentos, que atacou fortemente o Império Romano, até a sua decadência, até o seu fim, no século V ou VI, para alguns autores, independe, tá? Depois de Cristo. Tudo bem, meus queridos? Aquele beijo do Pro.